Nossa saudação com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos estudando a sua palavra neste tema para o trimestre que trata sobre a história da igreja e também lições que podem ser aplicadas à vida cristã diária, à vida cristã prática da igreja, do povo de Deus. A lição de hoje, lição número 5, fala sobre a igreja perseguida. Nós destacamos o textuário da lição, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 12. Uma vida com Cristo é uma vida totalmente na contramão do que a nossa sociedade ela estabelece como padrão, como regra e como uma prática de vida. E isso não é de hoje. Os nossos irmãos no passado, historicamente falando, desde o tempo da igreja primitiva, eles também tinham um estilo de vida totalmente diferente daquele estilo que prevalecia, aquele modus vivendi que prevalecia na sociedade. Por exemplo, na questão da idolatria, as religiões de mistério, especialmente, assim chamadas porque elas tinham inúmeros deuses, inúmeras práticas, que iam desde práticas imorais, como, por exemplo, o culto que era estabelecido na cidade de Corinto, que era uma prática religiosa imoral, e também outras práticas religiosas que, se formos analisar do ponto de vista humano e como a oportunidade para as pessoas satisfazerem os prazeres da carne, eram muito mais atrativos que a prática religiosa cristã. E quando a igreja tomou este rumo de seguir os padrões bíblicos, padrões estabelecidos por Deus, isto gerou, sem dúvida alguma, um desconforto em relação à prática religiosa e outras práticas que predominavam naqueles dias, e muitas pessoas convertendo-se ao cristianismo, tendo a sua experiência de salvação, abandonando aquelas velhas práticas. Isso causou, como disse, bastante desconforto entre esta sociedade secularizada, contemporizada na época, com a realidade cristã. Então, a perseguição à igreja cristã, ela começou justamente em Jerusalém por parte da elite religiosa daqueles dias. Então, nós vamos ver ao longo da lição o que motivou então essas perseguições. Então, a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Cristo, que deram início à igreja, pessoas converteram-se aos milhares, formando uma comunidade fervorosa e comprometida com os ensinos do Mestre. Então, apesar desta grande oposição, hostilidade, as perseguições que vieram a seguir, nada disto desanimou o povo de Deus. Eles continuaram firmes no propósito. E o evangelho continuou a ser pregado, espalhando-se por todas as partes. Então, o ânimo não se arrefeceu. Os nossos irmãos não desanimaram, a despeito de toda a perseguição, hostilidade e muitas vezes desdém por parte da sociedade. Nada disso tirou o ânimo dos nossos irmãos. No primeiro ponto da lição, nós vamos ver o que motivou
tais perseguições contra os cristãos? A primeira delas são razões políticas e sociais. Por quê? Porque o imperador arrogava para si o direito de ser considerado um deus, assim como os demais deuses do panteão romano, assim como as estátuas dos deuses romanos eram reverenciadas e também, para eles, eram queimados incensos. O imperador também queria a reverência e que se queimasse incenso, oferecesse um culto ao imperador. E os cristãos recusavam prestar este culto, esta reverência ao imperador romano. E isto gerou, então, perseguição, porque era uma afronta à figura divina do imperador. Então, os imperadores decidiram uma perseguição, fazer uma perseguição contra a Igreja de Cristo. Porque não se dobravam neste culto ao imperador. Os cristãos reverenciavam, cultuavam a Cristo, obviamente. E os imperadores, eles queriam culto para si. E isto entrou em colisão, né? Esta pretensão do imperador de receber reverência e culto de todas as pessoas, aí o povo cristão não queria se prostrar, tampouco adorar, então era alvo de perseguição. Um segundo motivo dessas razões políticas e também sociais é que os cristãos passaram a ser acusados de algumas inverdades. Foram acusados de realizar reuniões secretas, nas quais praticavam, vejam bem, canibalismo. Por quê? Porque quando afirmavam que comiam do corpo de Jesus, quando afirmavam que bebiam do sangue de Jesus, ou seja, naquela simbologia do pão e do cálice, o pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice que simboliza o sangue de Cristo, os cristãos passaram a ser acusados de canibalismo, como se praticassem atos canibais nas suas reuniões secretas. Vejam só o absurdo. Então, isto foi usado como argumento para justificar a perseguição aos cristãos, que eles eram praticantes de canibalismo. Então, foram acusados também de incesto, porque os cristãos, eles casavam-se entre eles, obviamente, né? Homens e mulheres se casavam e se chamavam de irmãos, e isto foi usado como um argumento para acusar os cristãos da prática de incesto, ou seja, casamentos consanguíneos. Eles se chamam de irmãos e casam entre si, mas na verdade também era um motivo era simplesmente uma forma de justificar a perseguição contra os cristãos, porque bem sabemos, os cristãos não se casam, não há casamentos consanguíneos, mas o fato de chamarem-se irmãos é esta fraternidade que nós muito bem sabemos que existe na igreja, chamarmos uns aos outros de irmãos, de irmãs. Não necessariamente somos irmãos consanguíneos, alguns têm o privilégio de terem familiares servindo a Deus, né? Pessoas que são irmãs, pais, filhos, enfim. Mas isto não significa que existe essa prática, ou havia essa prática incestuosa no meio da igreja cristã, mas para justificar uma perseguição contra os cristãos, um dos argumentos era esse, acusação de canibalismo e também de incesto. Outra coisa, a forma como viviam, em igualdade e fraternidade, comprometia a hierarquia social de Roma, que se baseava em classes e também em servidão. Havia uma distância muito grande entre as pessoas livres e os escravos.
neste convívio na igreja, essas diferenças caíam por terra. Então, escravos e livres eram irmãos, na fraternidade cristã. Até uma pessoa considerada como escrava podia até alcançar alguma posição de liderança na igreja. Isto era inadmissível na realidade de Roma, que separava muito bem essas classes sociais. Então predominava a elite da escravidão. Era isto que prevalecia em Roma. Então era inadmissível nesta cultura romana conviverem de modo igualitário os nossos irmãos. E isto também foram causas que estimularam a perseguição, razões políticas e sociais, fora daquele padrão romano. Então, a religião deles ameaçada porque o culto ao imperador não era oferecido por parte dos cristãos, eram acusados de canibalismo e de incesto, era contra os padrões prevalecentes na época, e também o fato de eles viverem de forma igualitária, o que Roma não aceitava. Era muito bem dividida essa categorização social, escravos, livres, elite e, enfim, pessoas de estamentos inferiores na sociedade. Isso, de certo modo, justificou a perseguição por parte das lideranças romanas, dos imperadores romanos. Por questões religiosas, a fé monoteísta dos cristãos. Os romanos, eles eram politeístas. O panteão de Roma era formado por inúmeros deuses, que eu não vou mencionar aqui todos eles, obviamente, né? Mas, assim como havia aquele panteão grego, havia o seu equivalente romano. Zeus era o maior deus da mitologia grega, enquanto que Júpiter era dos romanos. E assim, vários deuses, né, tinham equivalentes na mitologia grega e romana, só mudavam os nomes. Mas a fé dos cristãos era monoteísta, ou seja, acreditava num único Deus. Isso era diferente dos romanos. Então os cristãos recusavam as divindades, os deuses romanos. E isso era considerado uma afronta, o que motivou a perseguição. Também a religião oficial de Roma era politeísta, como já disse, e fazia parte da identidade cultural do império. O crescimento de uma religião que recusava esse panteão de deuses, bem como as práticas religiosas ligadas à imoralidade e ao paganismo, gerava conflito. Então, a prática religiosa dos cristãos era totalmente uma ameaça àquela estabilidade religiosa estabelecida em Roma, que todos se dobravam perante o panteão romano, todos prestavam culto ao imperador e todos entregavam-se à prática religiosa da, então, religião oficial romana. Então, o que motivou as perseguições contra os cristãos? Razões políticas e sociais e também razões religiosas. Nós temos uma sequência de imperadores, no ponto 2 da nossa lição, perseguições contra os cristãos, no tempo de Nero, Domiciano, Trajano e tantos outros imperadores romanos que perseguiram, que maltrataram os nossos irmãos da igreja primitiva e dos tempos mais antigos da igreja, mesmo aquele período posterior à igreja de Atos dos Apóstolos. Então a igreja, ela foi duramente perseguida por um período considerável de tempo. Até nós vamos observar, por exemplo, o
período de Diocleciano, no ano 305 até 310 depois de Cristo. Diocleciano impôs a última, a mais sistemática e a mais terrível de todas as perseguições, segundo a história. Pena de morte para quem não adorasse aos deuses. Prendiam os cristãos dentro dos templos e depois ateavam fogo. Então essa é a igreja perseguida. Ao longo dessa história, depois acabou o primeiro século até o terceiro século, o ano 300, melhor dizendo, depois de Cristo. Muita perseguição. Cristãos queimados, lançados às feras e torturados e mortos de inúmeras formas. Mas o que mais chamava a atenção, e isso também motivava novas conversões, é que, embora eles fossem condenados à morte, isso despertava nas pessoas uma curiosidade. Ninguém sabia, ninguém conseguia entender como eles preferiam passar pelo martírio do que negar a sua fé. Isso despertava curiosidade nas pessoas. Como essas pessoas estão morrendo, mas estão ali, muitas delas queimando nas fogueiras, mas cantando louvores a Deus? Alguma coisa essa religião tem de diferente. E isso também promoveu várias conversões, muitas pessoas convertidas, motivadas pelo testemunho de fidelidade dos nossos irmãos em meio ao seu martírio, em meio à perseguição. Estavam sendo mortos, mas não negavam a sua fé. Estavam sendo mortos, mas não deixavam de louvar a Deus. Que lição fica para nós, a igreja da atualidade? Por muito menos que isso, tem pessoas que negam a sua fé, que viram as costas para Cristo, abandonam o seu compromisso com Deus. Que lições isto fica, ou que lições são deixadas para a igreja atual? A primeira delas, a fidelidade e oração em meio à oposição. Na atualidade, por exemplo, em muitos lugares, a igreja é perseguida duramente. Cristãos são presos, são condenados à morte. Pastores são presos, condenados à morte. E nós mencionamos aqui uma lista dos 10 países, tem uma lista de 50 países, nós mencionamos 10 países onde há maior perseguição a cristãos. Nós vamos mencionar aqui Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã e Afeganistão. Quantos lugares, e nesses especialmente, onde há maior perseguição, onde o número de cristãos ele é ínfimo em relação à totalidade da população. Lugares onde é proibido pregar o Evangelho, é proibido carregar uma Bíblia. Há países em que os filhos são estimulados a entregarem seus pais, a denunciarem seus pais por terem a Bíblia em casa, por lerem a Bíblia, por realizar algum tipo de culto cristão. Esta é a realidade que nós vivemos na atualidade. Mas, em meio a tudo isso, esses cristãos, eles são fiéis ao Senhor. Eles mantêm viva a sua fé. Muitos ficam presos, muitos até são mortos, mas não negam a sua fé. Em países onde há liberdade religiosa, por exemplo, muitas vezes são aprovadas leis que tentam coibir a prática religiosa, ou reduzir a prática religiosa, ou dificultar a prática religiosa. Nós, aqui no Brasil, temos uma liberdade de prática religiosa, cada vez mais ameaçada, isso é um fato, mas nós temos.
E a pergunta é, o que nós, ou de que forma nós estamos utilizando esta liberdade que temos ainda de praticar a nossa religião, ou de servir a Cristo? De que forma estamos usando desta liberdade que temos? Então, enquanto em alguns países cristãos são duramente perseguidos, em quantos lugares onde há liberdade religiosa, a igreja está inerte, a igreja está acomodada, a igreja está sonolenta, mas é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Então, é hora de despertarmos. É hora de nós nos levantarmos e de fazermos jus a esse chamado que o Senhor nos fez para que sejamos proclamadores de boas novas e que possamos oferecer, meus irmãos, um ambiente totalmente propício para um despertamento espiritual, para, quem sabe, um último grande avivamento da igreja nesses tempos que antecedem a vinda do Senhor. Outro dia, enquanto nós falávamos sobre a questão do avivamento numa ministração a pastores, alguém disse assim, nós falamos tanto em avivamento, mas a igreja realmente quer este avivamento? Nós queremos este avivamento? Isso porque muitas vezes estamos tão distraídos e ocupados com tantas outras coisas. E aquilo que pode possibilitar o avivamento, que é a comunhão com Deus através da palavra, da oração, do jejum, isso está sendo deixado de lado. E outras coisas têm tomado este tempo de qualidade espiritual que nós devemos ter com Deus. Reflita sobre isso. Quantas coisas têm ocupado esse tempo de qualidade que deveria ser dedicado para Deus? Tem irmãos nossos que estão padecendo pela falta de liberdade religiosa e não estão deixando de servir a Deus, não estão abrindo mão do seu compromisso com Deus. Mas nós devemos refletir e considerar de que forma estamos usando a nossa liberdade que temos e devemos, sem dúvida alguma, orar pela igreja perseguida, porque mundo afora tem irmãos nossos que estão padecendo duramente, perseguidos por regimes totalitários que tentam coibir a igreja de fato servir ao Senhor. Outra lição para a igreja atual é o testemunho público. A semelhança dos cristãos originários e dos que fizeram parte da história da igreja nos anos que se seguiram, que os cristãos do nosso tempo tenham a coragem e a determinação para dar testemunho e manifestar a razão da esperança que tem. Que nós possamos olhar para esses bons exemplos e realmente possamos, como igreja, proclamar, sim, publicamente, do testemunho da razão da fé que temos em Cristo Jesus. A igreja não pode abrir mão desta missão que tem de anunciar o Evangelho. E outra coisa, outra lição que nós temos para a igreja atual, unidade do corpo de Cristo. Apesar das diferenças sociais, havia comunhão entre os cristãos dos tempos bíblicos e dos demais que fizeram parte da história da igreja. Que esse modelo de comunhão seja replicado na igreja atual e que vivamos como verdadeiro corpo de Cristo, sabendo que, meus irmãos, o salmista já dizia no Salmo 133, conhecido texto, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, esta comunhão que nos une, que nada quebre esta comunhão. Somos diferentes uns dos outros, somos diferentes, temos muitas diferenças, mas essas diferenças devem cair por terra, porque nós fomos comprados pelo mesmo preço, o sangue de Cristo.
Nós temos o mesmo Pai, que é o Senhor nosso Deus. Então, como corpo, como igreja, nós devemos realmente manter esta unidade. O próprio Senhor disse na sua intercessão que sejam um, assim como Ele, o Filho e o Pai eram um, que os seguidores de Cristo sejam um em Cristo Jesus. Em quarto lugar, viver na centralidade da palavra, uma vida pautada nas Escrituras. Aqui está o nosso manual, a nossa regra de fé, e é isto que nós precisamos verdadeiramente ter a nossa vida fundamentada na palavra. Porque, por mais que sejamos perseguidos, nós devemos ter consciência de que temos uma vida na palavra. E não esqueça do nosso texto áureo: os que desejam viver piamente com Cristo padecerão perseguições. Ter uma vida que agrada a Deus é romper com este mundo. Ter uma vida que agrada a Deus é abrir mão dos prazeres desse mundo. Ter uma vida que agrada a Deus é andar na contramão. E isto gera conflito. Mas que nós possamos manter viva a nossa esperança, a nossa fé, servindo ao Senhor, mesmo que perseguidos, mas sabendo que naquele maravilhoso e glorioso dia nós estaremos com o Senhor. Vamos orar a Deus, reflita sobre aquilo que falamos e que nós possamos realmente assumir a nossa posição em Cristo, procurando fazer a sua vontade e, com fidelidade, servindo até o final. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que sejamos um, tenhamos unidade, Senhor, tenhamos comunhão. E independente das perseguições, que nós possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, com a nossa vida centrada na palavra, com a nossa vida de comunhão uns com os outros, ó Deus, com a nossa vida na Tua presença, Pai. São tempos difíceis, ó Deus, mas é a Tua graça que nos basta, Senhor. Prometeste estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aguardamos a nossa bem-aventurada esperança. E queremos nos manter firmes até o fim, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.